E agora falando sobre infrações, crimes de trânsito e suas punições. Vamos ver? Conceitos e definições, trazendo aqui infração de trânsito. O que é uma infração de trânsito? É a inobservância, que é o deixar de observar, o deixar de obedecer qualquer preceito deste Código, o Código de Trânsito Brasileiro, ou da legislação complementar. Está lá no artigo 161 do Código de Trânsito Brasileiro. As penalidades são sanções, punições previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro, aplicáveis aos condutores infratores. Quem é responsável? Quem pode, aliás, sofrer essas sanções? Nós temos aí sanções que são aplicadas ao proprietário do veículo. Por exemplo, a falta de licenciamento do veículo, o veículo está com licenciamento atrasado, ou em mau estado de conservação, um pneu careca, por exemplo. Isso tudo é responsabilidade do proprietário, independentemente de quem esteja dirigindo. Nós temos infrações que são de responsabilidade do condutor. Por exemplo, o veículo está todo regular, mas o condutor estava sem cinto de segurança. Foi abordado pela fiscalização, aí foi identificado, sabe quem é que estava dirigindo, a punição já vai para ele. A punição é de pontuação, né? Porque a pecuniária, o valor, sempre fica vinculado ao veículo, tá? Se porventura esse condutor, que não é o proprietário do veículo, você emprestou o seu veículo para alguém, passou num radar, por exemplo, em alta velocidade, o radar não sabe quem estava dirigindo. Então ele vai notificar o proprietário e o proprietário tem que avisar o órgão de trânsito quem é que estava conduzindo, né? Se não fizer isso, a pontuação também será atribuída ao proprietário. Tem casos também que essa responsabilidade vai caber ao embarcador, isso no caso de veículos de transporte de carga, ou então ao transportador. Não vamos entrar em detalhes aqui. O auto de infração de trânsito, isso que todo mundo entende como multa. O guarda está multando. Na verdade, o guarda não multa, tá? O guarda só autua. Ele lavra o auto de infração. Ele preenche ali esse documento, constando todos os dados necessários, e encaminha isso para a autoridade de trânsito analisar e proceder com o processo administrativo que pode resultar nas punições, dentre elas a multa. Então, quem aplica a multa é a autoridade de trânsito, e não o guarda que está ali na ponta da linha, né? Então, o auto de infração de trânsito aqui diz o seguinte: ocorrendo infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, será lavrado, ou seja, preenchido, o auto de infração de trânsito, que é o AIT, isso aqui, ó, no qual constará. O que precisa constar lá? O tipo da infração cometida, o que esse cara estava fazendo de errado. Tem que colocar lá, ó, era sem cinto, avançou sinal vermelho. Local, data e hora do cometimento da infração. Identificação do veículo, aí entra identificação por placa, marca, espécie, cor, o que ele puder colocar ali como elemento para ajudar a identificar esse veículo. Até para dificultar em caso de clonagem de placas e coisas do tipo, né? Identificação da autoridade, ou o agente autuador ou equipamento fiscalizador, porque muitas vezes quem vai fiscalizar isso é um equipamento eletrônico, né? O caso de velocidade, por exemplo, ou a sinalização por vídeo monitoramento, ou o avanço de sinal, que é uma fiscalização eletrônica também, né? Semáforo, né? O prontuário, que é o número do RENAST do condutor, e a assinatura do condutor, é bom constar, mas não é obrigatório não, tá? Aqui diz que é só se possível. Às vezes o cara não é habilitado, como é que vai colocar lá o prontuário dele? Às vezes ele não quer assinar, às vezes não foi nem possível abordar o veículo para poder fazer a autuação. Então, pode fazer a autuação sem esses dados, não tem problema. A autoridade de trânsito e o agente da autoridade. Eu quero que vocês entendam a diferença entre esses dois. A autoridade de trânsito é o dirigente máximo de órgão ou entidade executiva de trânsito, componente do Sistema Nacional de Trânsito. Aí quando a gente fala de órgão executivo de trânsito, vamos falar de um órgão municipal. Se a sua cidade tem um órgão executivo de trânsito, ele tem um diretor. Se tem um diretor, esse diretor máximo do órgão é a autoridade de trânsito. É esse diretor quem vai efetivamente aplicar a punição, a multa que o pessoal fala. É diferente do agente da autoridade. Aquele que está lá na via fiscalizando, seja o agente de trânsito, o policial, ele não é a autoridade, ele é um agente da autoridade, é um representante da autoridade. E, pela legislação de trânsito, ele não aplica nenhuma punição. Ele só autua e, muitas vezes, aplica ali uma medida administrativa. Às vezes é necessário remover um veículo porque ele está irregular. Essas medidas administrativas, o agente da autoridade pode. Ele não pode multar. Multar ele não vai multar mesmo, não tem como. Isso pode ser uma pessoa civil ou militar. Tá vendo esse camaradinho aqui, ó? Esse aqui é um policial militar. Tá vendo esse outro aqui? Ele pode ser um não militar, um civil. Não é polícia civil, não. É um não militar. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, não é militar. É um agente civil.
não é? Então, ele pode ser civil ou militar, credenciado pela autoridade de trânsito para exercício da atividade de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento. Quem é competente para fiscalizar, hein? São competentes para lavrar um auto de infração. Quem pode lavrar? Viu lá você fazendo a coisa errada? Foi lá e lavrou, autuou e mandou para a autoridade proceder com a aplicação da penalidade. Pode ser o servidor civil, acabei de falar, isso pode ser um agente de trânsito, pode ser um policial rodoviário federal e pode ser um policial militar. Tá? Todos eles, obviamente, mediante credenciamento pela autoridade de trânsito para fazer aquele serviço de fiscalização. O auto de infração de trânsito, aquele que o agente preencheu lá na via, na hora que viu você fazendo a besteira lá, ele pode ser arquivado. Tá aqui, ó, arquivamento do auto de infração. Quando que isso pode acontecer, hein? 2 casos. Quando ele for inconsistente ou irregular, e cabe a quem analisar isso? A autoridade de trânsito, o dirigente máximo do órgão de trânsito. Então, ó, o agente viu você fazendo a coisa errada, lavrou o auto e mandou para a autoridade. A autoridade vai analisar e, se entender que aquilo é inconsistente ou irregular, ele vai arquivar e não vai proceder com o processo administrativo com o objetivo de penalizar o condutor. Um outro caso que também vai levar ao arquivamento do auto de infração é se o órgão de trânsito não avisar. Esse notificar é avisar. Se não avisar o proprietário do veículo que ele foi autuado, em no máximo 30 dias. Então o agente de trânsito viu você cometendo a infração aqui, lavrou o auto e mandou aquilo para a autoridade. A contar daquele momento ali, da lavratura do auto, o órgão de trânsito tem no máximo 30 dias para notificar o proprietário. E isso não quer dizer que a notificação tem que chegar na sua mão, não. Muitas vezes o correio não te encontrou, tinha um endereço desatualizado, alguma coisa aconteceu que essa notificação não chegou na sua mão, isso não importa. A autoridade de trânsito tem que expedir a notificação. Expedir. Se ela pegou lá o auto de infração, analisou a consistência, viu que está tudo certinho e expediu a notificação, uma vez que ela expediu, aquela data ali já conta para fins de cumprimento disso aqui. Agora, se ela não fizer essa expedição dentro do prazo de 30 dias, aí o auto tem que ser arquivado e o processo não pode continuar. Você não pode ser punido pelaquela infração. Aqui falando rapidamente do processo administrativo, ó, o condutor cometeu a infração, o agente da autoridade autuou, ó, lavrou o auto de infração, mandou para a autoridade fazer análise de consistência. A autoridade analisou, viu que é inconsistente? Arquiva. Mas se vê que não é inconsistente, tem que notificar o proprietário do veículo. Qual é o prazo para a autoridade fazer essa notificação? 30 dias, não é? A contar da data do cometimento da infração. Notificou, o proprietário já sabe que foi autuado. Então ele tem 30 dias, esse proprietário tem 30 dias para apresentar um infrator, caso não seja ele que estivesse dirigindo o veículo, ou apresentar uma defesa prévia, porque ele ainda não foi punido. Ele está só se justificando previamente à autoridade de trânsito. Se a autoridade de trânsito acatar essa defesa prévia, pode arquivar o processo. Mas se não, ela vai proceder com a aplicação da penalidade. Se esse prazo aqui, para notificar da penalidade, hoje ele é de 180 dias, se o proprietário não apresentar defesa. Se o proprietário apresentar defesa, esse prazo vai ser de 360 dias. Passou disso aqui, a autoridade não pode mais punir também não, tá? Tem que arquivar aquilo ali, isso é prazo máximo, para notificar aqui da aplicação da penalidade. Quando o proprietário do veículo recebe a notificação, o aviso que foi penalizado, está aqui a sua multinha para você pagar. Aí sim ele vai recorrer. Recorre a quem? A Jari. Em qual prazo? Prazo não inferior a 30 dias. Isso vai vir expresso na notificação, tá? Qual é o prazo? Até que dia, até que data que você tem para fazer isso. Recorreu. Se a Jari julgar procedente o seu pedido, vai arquivar. Se julgar improcedente, vai proceder com a aplicação da penalidade e aí você pode recorrer novamente, em 30 dias, a uma junta especial da Jari ou ao CETRAN, que é o órgão, o Conselho Estadual de Trânsito. Essa é a última instância de recurso administrativo. Se você não ganhar aqui, só na esfera judicial, tá? Aí sim, recorreu aqui, ganhou, arquiva. Não ganhou, procede com a aplicação da penalidade. Então, daí de forma bem sucinta, bem rápido, como é que é o processo de habilitação. Se você tiver curiosidade, volte esse vídeo algumas vezes e assista novamente até você entender o passo a passo, desde o cometimento da infração até a última instância administrativa de recurso.